Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Audição Literária. Nós estamos dando início a mais um vlog de leitura. Esse vlog, por enquanto, não tem tema, mas eu já comecei a ler um livro que é Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu nunca li nada dessa autoral antes, não sabia muito sobre essa história, além do pessoal tá falando muito bem dela e o hype, assim, me convenceu a ler. Mas eu não sei nada sobre a história, né? Então, assim, eu comecei a ler hoje, eu tô nas primeiras páginas ainda. E só o que eu posso falar pra vocês é que a gente tá acompanhando, então, a história em dois tempos. Em 1952 e também 1969. Em 1952 a gente acompanha a Kaia, que é uma garotinha pequenininha de 6 anos que acompanhou a família dela meio que ir embora e deixar ela sozinha com o pai, né? Ela é uma criança que ela mora às margens de um brejo, né? E só que o pai é muito complicado lidar com ele, então ele é violento, ele bebe demais. E isso fez com que a mãe fosse embora e aos poucos os outros irmãos dela também foram embora, que eles eram mais velhos do que ela, e ela acabou ficando sozinha junto com ele. Mas ela junto com ele é como se ela estivesse sozinha, né? Porque ele sai, fica fora por dias, depois volta, então ela tá meio que aprendendo a crescer sozinha, né, longe da escola, longe de outras pessoas. Tudo que ela tem, então, é aquele brejo, é a natureza, são as gaivotas, que são as companhias que ela tem. E no outro tempo, então, em 1969, a gente tem, então, no mesmo lugar, alguns meninos descobrindo, então, um corpo às margens de um pântano. Então, eu não sei como que essas histórias vão se interligar, né? E tô bastante curiosa para saber, então, o que vai ser dessa história. Eu tô na página, acho que 80 ainda. Não, tô na página 60 ainda. E assim, quando eu avançar mais, ou quando finalizar a leitura, eu volto então para falar para vocês mais um pouquinho sobre essa história. Tô suando demais. Fui buscar ração pra minha gatinha de bicicleta e tá um calorzinho, se é que vocês me entendem. Então, gente, vai assim mesmo. E agora que eu vi que a bateria tá acabando, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, gente, eu finalizei. Eu acho que eu finalizei esse livro aqui em uns 4 dias, depois que eu falei com vocês. E que livro maravilhoso. Nossa, quase que meu óculos. Gente, a hype é real, sabe? Eu ficava me perguntando por que as pessoas estavam falando muito bem desse livro. E ele é incrível, ele é maravilhoso e com certeza vai estar lá no meu topo entre as melhores leituras do ano. Como eu já tinha falado então do início dessa história, à medida que a leitura avança, a gente se aproxima mais da Kaia e o suspense do presente da história, ele começa a ficar um pouco mais interessante, porque no início eu não queria muito saber dele, eu queria saber mais da história da Kaia. E aí conforme a gente vai conhecendo os outros personagens, as outras pessoas que dão sentido à história, aquele presente começa a fazer um pouco mais de sentido, apesar do mistério, assim, permanecer até o final. E, assim, a conexão da Kaia com a natureza, assim, foi uma das melhores coisas, porque ela realmente se conecta com a natureza, com aquele brejo que as pessoas tratam com tanto desdém, e ele é tão importante para aquele vilarejo e as pessoas não dão o valor que ele tem. E isso acontece com a Kaia, porque ela valoriza muito o lugar que acolheu ela, o lugar que ela nasceu. E o mesmo preconceito que as pessoas têm com o brejo, as pessoas também têm com ela, sabe? Então é muito triste ver como as pessoas tratam ela, que é conhecida como a garota do brejo, e a força que ela tira de tudo isso para seguir em frente, sabe? E o suspense, então, o mistério de quem... daquele corpo que foi encontrado no início do livro, porque não se sabe se foi um suicídio ou se foi um assassinato. É muito legal, porque aí ele vai ganhando mais sentido, a gente fica mais assim interessado nessa parte pra saber o que realmente aconteceu. E assim, gente, sério, nas últimas páginas, se bobear assim na última, na penúltima página, assim, minha cabeça explodiu. E quando eu finalizei esse livro, eu quis
sei lá, dançar, pular, porque ele é incrível. Você termina a leitura assim, ó, e suspira, sabe, de tão bom que ele é. Então eu não esperava. Ele tá com um marcador aqui, porque eu obriguei a minha irmã a ler. Eu falei pra ela assim, se ela não lesse esse livro agora, eu nunca mais ia recomendar nada pra ela. Então ela já começou a ler, ela tá aqui no comecinho ainda. Mas esse livro é incrível, gente, incrível. Leiam esse livro. E esse vlog, ele vai demorar um pouquinho mais pra rolar, porque eu comecei a ler, finalmente, então, A Sombra do Vento, do Zafón. Eu já comecei esse livro aqui, eu acho que umas 3 vezes. Eu já comecei uma vez ele a ler em e-book, depois eu comprei o livro, comecei a ler o livro, mas tive que parar. Enfim, umas 3 vezes, e por algum motivo eu tive que parar a leitura. E as pessoas falam muito bem desse autor, falam muito bem dessa série. Gente, eu preciso encontrar o momento certo pra ler essa história. E eu senti que seria agora, né? Então, assim, eu comecei a ler esse livro aqui. Eu já sabia o início de cor, porque eu já tinha lido ele várias vezes. Mas eu finalmente comecei a prosseguir. E, gente, eu tô apaixonada pela escrita desse autor. Esse aqui é o tipo de livro que acho que nem se eu quisesse eu leria ele rápido, porque ele tem um tipo de escrita que você quer saborear, sabe? Então, gente, eu tenho pena de ler esse livro às vezes rápido, eu quero ler bem devagar pra ele demorar pra acabar. E aqui a gente tem um suspense também, um mistério, porque a gente tem o Daniel. Quando ele tinha 10 anos, o pai dele levou ele num lugar especial, que é conhecido como Cemitério dos Livros Esquecidos. E lá, assim, tem muitos livros, e é um lugar secreto. E aí ele pediu o segredo pro filho e pediu pra ele escolher um livro. E ele escolheu, então, A Sombra do Vento, que foi, assim, o primeiro livro que fez ele ficar acordado a noite inteira pra finalizar o livro. E ele leu várias vezes, ficou bastante interessado na história. Só que quando ele foi procurar outros livros do autor, ele não conseguiu encontrar. E o livro da Sombra do Vento é praticamente uma relíquia, porque inclusive um livreiro encontra ele e pede uma fortuna pelo livro, né? E lógico que, como foi um presente especial do pai, é uma história que ele se apegou, ele não quis vender, e ele começou a tentar procurar outras histórias do autor, ele não achava. E tem um mistério por trás disso, porque existe alguém que meio que acabou com todos os livros do autor. E não é um autor best-seller, é um autor que vendeu pouquíssimo, que não fez sucesso. Então existem muitos mistérios envolvendo a vida do autor. E esses mistérios chegam até o Daniel. Conforme ele vai crescendo, então algumas coisas meio estranhas começam a acontecer. E ele meio que começa a tentar descobrir quem era o autor, o que aconteceu, por que ele não fez sucesso, ou por que tem uma pessoa aí que destruiu os livros dele. E aí então esses mistérios começam a fazer parte da vida dele e começam a atingi-lo também. Então existem alguns paralelos que aconteceu com o autor também vai acontecer com ele, né? Então é uma leitura muito instigante. A gente faz também uma viagem deliciosa por Barcelona, que é um cenário novo pra mim, eu nunca tinha lido uma história que se passasse aqui. Então eu fico pesquisando os locais que eles citam, sabe? Então tá sendo uma leitura muito gostosa, muito prazerosa. Eu já passei da metade, eu não quero que esse livro termine, gente. E assim, ao mesmo tempo que eu quero descobrir a fonte dos mistérios, eu também não quero que ele acabe. Então, vamos indo, né? E assim que eu finalizar, eu tô fazendo essa leitura mais devagar, eu acho que é por isso que o vlog vai demorar um pouco mais pra sair. Mas assim que eu terminar, então, eu trago minhas considerações finais sobre esse livro. Então vamos à conclusão deste vlog. Eu não sei como é que vai estar a iluminação, porque eu tô tentando gravar à noite. Era pra eu ter finalizado esse vlog hoje, na hora do almoço, mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não concluí antes. Então, falando sobre a leitura de A Sombra do Vento. Gente do céu, que livro intenso! Eu não fazia ideia que ele ia ser tão intenso assim. Quando eu falei com vocês, eu já tinha passado da metade. E de repente a história começou a ficar tão tensa,
tão pesada, sabe? Ainda mais complexa. E assim, tudo o que vocês imaginarem tem aqui nesse livro. Ele tem romance, ele tem suspense, vários mistérios. Ô, Vim, vai derrubar as coisas aí. Muitos mistérios, assim, momentos de ação. É, assim, um livro muito complexo, gente. E, assim, teve até um momento que eu achei que eu não ia gostar da história, porque ela tava indo pra um caminho meio drástico, assim, porque também tem muito drama. Mas, assim, o final foi mais do que satisfatório. Eu me emocionei bastante com esse livro aqui. Então, assim, como eu já ouvi falar muito dele, eu já comecei, assim, tentando segurar as expectativas, mas ele conseguiu me surpreender. Ele não foi o que eu imaginava, mas eu gostei muito dessa leitura. E eu favoritei ela também, gente. Eu tô vindo, assim, de 3 leituras que viraram favoritas. Eu acho que o canal tá me dando sorte com as leituras. Então, assim, sério, se você cometeu o mesmo erro que eu, de não ler esse livro antes, dê uma chance, gente. Sério, mas se prepara, porque fortes emoções. E aí, o porquê que eu não consegui terminar esse vlog mais cedo? Depois que eu terminei esse livro aqui, eu falei, eu preciso de uma leitura mais leve, mais tranquila. Então eu peguei A Aurora nas Sombras pra ler. Ledo engano, gente. Eu não fazia ideia do que encontrar nesse livro aqui. Eu não li sinopse, eu não vi resenha nenhuma sobre ele, nada. Eu fui enganada por essas ilustrações fofinhas, porque aqui tem... Nossa, essa parte aqui é forte. Aqui, nossa, todas as partes são fortes. Aqui, uma parte bonitinha. Eu fui enganada por essas ilustrações fofinhas aqui em aquarela. E essa capa linda. Mas, gente, essa história, ela é muito sombria. Ela é muito bizarra. E ontem à noite eu li, eu falei, gente, não acredito que eu tô lendo isso. Eu fiquei inconformada. E eu sabia que eu não ia conseguir vir falar sobre essa graphic novel aqui pra vocês, porque eu não tinha entendido muito bem. Então eu falei, vou precisar ler de novo. E aí eu fiquei o dia inteiro pensando nessa história e criando várias teorias. Eu falei, gente, eu consegui compreender ela. Aí, quando eu reli, eu entendi que eu não tinha entendido nada. E a confusão, ela só se confirmou, gente. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre, então, a premissa dessa história. A gente começa acompanhando algumas criaturinhas bem fofas, né? Principalmente a Aurora, ela tá preparando um chá, que ela vai ter a visita de um príncipe na casa dela. Só que de repente uma confusão começa, as coisas começam a desmoronar e eles são meio que expulsos da casa deles. Só que a casa deles, na verdade, era o corpo de uma criança. E essa criança morre num jardim e eles são obrigados a deixar então essa casa. E, gente, é muito complicado porque são várias criaturinhas. Eu acho que é como se fosse... Não sei se são fragmentos do próprio caráter dela ou se são frutos da imaginação dela. Mas aí quando ela morre, eles são obrigados a sair e aí eles estão num jardim e eles vão tentar sobreviver, então, nessa nova realidade, enquanto o cadáver da menina tá lá. Então, algumas dessas criaturas ficam um pouco relutantes em deixar o cadáver da menina, mas eles vão tentar sobreviver e alguns não conseguem. Na verdade, muitos não conseguem. E assim, tem umas mortes que eu ficava, gente, eu tô vendo isso. E tipo, nossa, acho que essa é a parte mais complexa da história. E daqui a pouco vinha outra ainda mais bizarra. Então, gente, é assim, eu não sei explicar muito bem o que é essa história. Eu entendi algo, depois eu fiquei mais confusa. Quanto mais eu penso sobre ela, eu não entendo. E eu acho que era esse propósito, porque esse aqui é um anti-conto de fadas. Então, eu acho que a ideia do autor é mostrar uma história sombria que não tem moral. Então, eu convido vocês também para ler essa história aqui e ficarem confusos comigo e criarem teorias também, porque olha, eu não esperava. Então é isso, gente, o vlog vai ficando por aqui. Não sei se vocês já viram um rabo aí por aí de novo, mas é que a minha companheirinha tá aqui, ó. É a vizinha. Então ela tá aqui comigo, ela não gosta de aparecer muito, mas ela tá sempre aqui me acompanhando, gente. Então, se vocês gostaram, não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar, então, o vídeo com os amigos. Até a próxima!